Fala galera, Henrique na área, sejam todos muito bem-vindos ao canal Toru Animes. No vídeo de hoje iremos falar do final alternativo de Gotobun no Hayanomi, onde o Futaru não escolheu a Yotsuba, mas sim a Itsuki, e ele acabou morando sozinho com ela. Bom, a história começa com a linda Itsuki acordando em seu apartamento e falando que ela acabou dormindo demais. Após acordar, ela com um olhar surpreso se pergunta o que seu amado Futaru faz ali no seu apartamento? Ela então olha para o seu celular e percebe que ele tinha mandado uma mensagem falando que ele iria até o apartamento dela para ajudá-la com os estudos da faculdade. Ela então, sendo muito carinhosa, cobre o seu amado e, em pensamento, ela fala que ele não deveria se preocupar assim com ela, afinal, ele não é mais o seu professor particular, e sim, eles agora são apenas bons amigos. Ela então, ainda em pensamento, fala que ele sempre foi muito arrogante e difícil de se lidar, porém, ela sempre foi muito feliz de ter conhecido ele. Após isso, sendo ainda mais carinhosa, ela beija o rosto do seu amado e fala que ela agradece muito pelo seu amado estar sempre ali com ela todos os dias. Após isso, a linda Tsuki fica muito vermelha e, com seu coração acelerado, ela fala que não irá fazer mal ela dormir um pouquinho agarradinha com ele. Ela então se deita e dorme ao lado do seu amado. O Futaru então escuta tudo e fala que sua amada não deveria ter voltado a dormir. Afinal, se ela já tinha acordado, ela deveria voltar a estudar. Além disso, ele fala que o erro foi dele, em não levantar por ficar com vergonha de sua amada. Ele então termina vendo a sua amada dormindo e fala que dessa vez ele irá ignorar os estudos e irá apenas dormir um pouco com a sua amada. Ele então deita pertinho dela e, beijando a sua boquinha, ele acaba dormindo também. Após isso, no dia seguinte, o Futaru começa a estudar com a sua amada Itsuki. Durante o estudo, ele sem querer tropeça em uma cadeira e acaba caindo em cima de sua amada. O Futaru então, com seu coração acelerado, se pergunta como ele pôde ter caído naquela posição depois de ele ter apenas tropeçado numa simples cadeira. Além disso, ele olha para sua amada e percebe que ela está com seus olhos fechados. Ele então se pergunta o que ele deveria fazer agora? Se levantar e ir embora, ou ele deveria apenas beijar a sua amada ali mesmo e falar que ele está totalmente apaixonado por ela? Enquanto ele pensa no que irá fazer, a linda Tsuki, com seu coração acelerado, em pensamento, se pergunta quanto tempo seu amado irá esperar para beijá-la. Porém, enquanto ela pensa, o Futaru fica com medo e se levanta, e fala que ele irá esperar a sua mala do lado de fora do apartamento, enquanto ela termina de se arrumar para eles irem juntos para a faculdade. A linda Tsuki então fica sem acreditar que seu amado realmente não a beijou, e fala que ele só precisa esperar uns minutinhos e ela estará totalmente pronta. Após isso, enquanto espera do lado de fora, o Futaru, com um olhar sério, fala que ele quase beijou a sua amada, e se ele tivesse feito isso, ele seria morto pelo pai das quíntuplas. Ele então se lembra que 2 dias atrás, enquanto ele estava no hospital, o pai das quíntuplas perguntou o que o Futaru iria fazer agora que ele terminou a sua escola. O Futaru então fala que seu pai não precisa ficar preocupado, pois ele já sabe muito bem o que irá fazer. O pai das quíntuplas, então com um olhar sério, fala que ele não deve chamá-lo daquele jeito. Além disso, sendo muito esperto, ele fala que ele deixou que sua filha estudasse na faculdade e que eles dividissem um quarto como amigos. Porém, ele não deu nenhuma permissão para que eles tivessem um relacionamento amoroso. O Futaru então escuta tudo e fala que seu sogro não precisa ficar preocupado, pois não foi pelo seu sogro que ele ainda não pediu a Itsuki em namoro. Ele então, com um sorriso apaixonado, fala que ele ama muito a Itsuki, porém ele não sabe o que ela sente por ele. E por isso, após pensar bastante, ele decidiu que irá tratar ela com mais cuidado e mais carinho. O pai das quíntuplas então fica muito irritado, e com um olhar sério, ele fala que o Futaru não deve ficar falando aquelas coisas como se eles estivessem tendo uma conversa entre membros de uma família. O Futaru então pede perdão por suas palavras e vai embora. Após isso, de volta ao presente, o Futaru, em pensamento, fala que agora que ele está se lembrando de tudo aquilo que ele falou para o seu sogro, ele realmente viu que tudo aquilo foi muito embaraçoso. Enquanto ele pensa, a Itsuki sai do apartamento muito irritada e fala que ela sente muito por ele ter esperado ela por muito tempo. O Futaru então percebe que sua amada Itsuki está muito irritada por algum motivo, e sendo curioso, ele pergunta se a sua amada está brava com ele por alguma coisa. A linda Itsuki então fala que não está com raiva, e também que ela não está brava. Ela pede para que seu amado não fale com ela durante o caminho para a faculdade,
pois no momento ela não suporta nem ouvir a voz de seu amado. O Futaru, então, em pensamento, fala que ela está realmente brava com ele, porém ele não sabe o motivo de ter deixado ela tão brava, e ele também não quer levar um sermão perguntando a ela o motivo. Após isso, ele pensa bastante no motivo que sua amada possa ter para ter ficado tão brava com ele. Ele então se lembra que eles estavam deitados e que ele não a beijou, e se pergunta se ela está brava porque ele não beijou ela, e se ela queria mesmo ser beijada por ele. Enquanto ele pensa, além de Tsuki em pensamento, fala que seu amado foi muito covarde por não ter beijado ela, e isso a deixou muito irritada. Após isso, eles vão juntos para a faculdade. Após isso, no dia seguinte, enquanto estão sozinhos, o Futaru pega no rosto de sua amada, e com um olhar sério e em pensamento, ele fala que agora ele irá se redimir pelo dia passado, e agora ele irá beijar a sua amada. Enquanto pensa, a Itsuki vê o Futaru com um olhar sério e pergunta o que ele está fazendo. Além disso, entendendo tudo errado, ela pergunta se ele acha que ela comeu o seu pudim que estava na geladeira. Ela então fala que se for isso, ela não comeu o pudim, ela só jogou fora pois estava fora da validade. O Futaru então, com muita vergonha, larga o rosto de sua amada e fala que não foi por isso que ele estava tão próximo dela. A Linda Tsuki então se pergunta por que o seu amado está tão vermelho. Após pensar bastante, ela percebe que ele queria muito beijá-la. E sendo carinhosa e ficando muito vermelha, ela, com seu coração acelerado, pede para que seu amado faça aquilo novamente, pois no começo ela não tinha entendido a sua verdadeira intenção. O Futaru então fica muito vermelho e fala que a Itsuki deve ficar quieta. Além disso, ele fala que jamais irá tentar fazer aquilo de novo. Após isso, se passam algumas horas, e é exatamente às 11 horas da noite, enquanto assistem a um filme de terror, a Linda Tsuki decide ficar grudadinha no seu amado. O Futaru então fica com seu coração acelerado e fala que o filme acabou, e agora sua amada deveria ir dormir, pois amanhã eles têm faculdade. A Linda Tsuki, então, sendo muito carinhosa, fala que ela não irá dormir agora, afinal seu amado ficou fora o dia todo, e ela ficou com muitas saudades dele. E por isso, ela agora quer ficar ali agarradinha com ele até ela ficar totalmente satisfeita. O Futaru então escuta tudo e, descobrindo que ela realmente o ama, ele tenta fazer um cafuné nela. Porém, no fim, ele muda de ideia e dá um beijo na sua amada. A linda Tsuki então fica muito surpresa com o beijo do seu amado. Porém, no fim, ela se entrega ao amor e ambos começam a namorar e continuam morando juntos. E nesse mesmo dia, eles passam a noite inteira se beijando. Após isso, no dia seguinte, enquanto espera sua amada chegar da faculdade, o Futaru olha seu telefone e percebe que ele está lendo um aplicativo de notícias sobre relacionamentos. Na notícia, é falado que você sempre deve expressar seus sentimentos com palavras carinhosas. Enquanto ele lê, ele se pergunta quem colocou aquilo no seu telefone. Além disso, ele fala que agora que ele está lendo aquilo, ele se sente insultado, como se a matéria estivesse chamando ele de introvertido. Ele então termina falando que ele já beija sua amada todos os dias. Além disso, ele é muito carinhoso com ela e a trata com muito carinho. E por isso, ele não acha que ele precise ficar falando coisas carinhosas para ela. Ele então, em pensamento, fala que ele não entende porque ele está ficando tão preocupado com aquilo. Enquanto pensa, a Lenda Tsuki aparece e pergunta por que seu amado está falando sozinho na cozinha. Futaru então escuta a voz de sua amada e percebe que ela chegou. Ele então fica com seu coração acelerado e, sendo carinhoso, ele tenta beijar os lábios de sua amada. Porém, ele acaba beijando um lindo ursinho de pelúcia. Além de Tsuki, então, com um olhar apaixonado, fala que aquele ursinho foi algo que ela ganhou de um amigo da faculdade para comemorar o seu aniversário. Ele então termina perguntando ao seu amado se aquele ursinho é ou não é mesmo muito fofinho. O Futaru então escuta tudo e tenta falar que sua amada é ainda mais fofa, porém ele acaba travando de vergonha. A Linda Tsuki então vê que seu amado quase falou algo, e em pensamento, ela se pergunta o que ele estava tentando falar. O Futaru então, com muita vergonha, muda de assunto e fala que sua namorada é mesmo muito infantil. Além disso, ele pergunta como sua amada pode ficar assim tão feliz apenas por ela ter ganhado um ursinho de pelúcia. A Linda Tsuki então fica muito irritada com seu amado e fala que seu namorado está sendo muito rude, pois aquele presente foi dado com a boa intenção de alguém, e foi essa boa intenção que deixou ela tão feliz. O Futaru então escuta tudo e pede perdão à sua amada pelo que ele tinha falado antes.
Além disso, em pensamento, ele fala que ele quer muito falar que a sua amada é muito fofa e que naquele mundo não existe ninguém mais fofa que ela. Porém, ele jamais iria conseguir fazer isso. Ele então termina falando que o homem que consegue dizer tais coisas para sua amada são verdadeiros deuses. Após isso, ele reúne coragem e, com muita vergonha, ele olha para sua amada e fala que aquele ursinho é mesmo muito fofo. Porém, para ele, a sua amada é ainda mais fofa. Ele ainda fala que ela é a pessoa que ele mais ama naquele mundo. A Linda Tsuga então fica muito surpresa com as palavras de seu amado. E curiosa, ela pergunta se aquele é realmente o seu namorado, pois ele nunca falou palavras tão carinhosas. O Futaru então fica muito vermelho e fala que ele se esforçou muito para falar aquelas palavras. Porém, agora que ele viu a reação de sua amada, ele jamais irá falar aquilo novamente. Após isso, se passam 2 meses, e enquanto passeia com a sua namorada, 2 garotos aparecem e falam que aquele casal perto deles é o seu sensei e sua amada namorada. O Futaru então encontra os irmãos Chico e Migo e pergunta o que eles fazem ali. Enquanto isso, a Linda Tsuki sussurra para o seu namorado que ela não pode acreditar que ele seja professor particular até de alunos do ensino fundamental. O Futaru, então, sussurrando para sua namorada, responde que os pais deles dão um pagamento muito bom. Além disso, ele fala que foi muito mais fácil ele ensinar aquelas crianças do que foi para ele ensinar a sua amada e suas outras irmãs. Os meninos então falam para o Futaru que eles estão indo até o shopping para comprarem materiais, pois eles irão fazer uma excursão escolar. Após isso, eles começam a olhar para a namorada do sensei. E falando baixinho, eles falam que ela tem um respeito enorme, se é que vocês me entendem. A Itsuki então escuta tudo e fica muito vermelha com as palavras dos meninos. O Futaru então fica com muitos ciúmes e pergunta afinal para onde os meninos estão olhando. Os meninos então falam que o sensei parece ser um homem muito mesquinho. Porém, após eles olharem para sua namorada, falam que agora eles conseguem sentir o porquê ele ama tanto ela. O tio então pede perdão pela confusão e, com um olhar sério, ele pergunta a Linda Itsuki se é verdade mesmo que ele irá se casar com o seu sensei após eles se formarem na faculdade. A Linda Tsuki então escuta a pergunta e fica muito vermelha e sem palavras. Enquanto seu coração fica cada vez mais acelerado, o Futaru fala para os meninos que eles entenderam tudo errado, pois o que ele tinha falado para os meninos é que ele estava pensando em pedir a Itsuki em casamento. Os meninos então escutam tudo e se perguntam se fazer o pedido ou falar que vão se casar não seria a mesma coisa. A Linda Tsuki então fica muito vermelha e fala para o seu amado Futaru que ele não deveria estar falando esse tipo de coisa para as crianças. Além disso, muito vermelha, ela fala que ele nunca perguntou nada a ela sobre casamentos. O Futaru, então, com seu coração acelerado, fala que ele apenas respondeu uma pergunta honesta de seus alunos. Além disso, ele fala que ele não tinha pedido ela em casamento porque é muito vergonhoso ele fazer esse pedido. Ele ainda fala que ele pensou muito em pedir ela em casamento, porém ele tinha medo dela rejeitá-lo. Ele então termina falando que esses são os seus sentimentos e ele quer muito ser o seu marido. Além de Tsuki, então, com seu coração acelerado, fala que seu namorado é um homem arrogante, que durante toda a sua vida nunca teve medo de falar o que pensa. Porém, para algo tão importante como o casamento, parece que seu amado não passa de um covarde. O Futaru então escuta tudo e fala que ele entendeu tudo que sua amada falou. Porém, ela já pode parar de falar tudo aquilo. Após isso, a Linda Tsuki, com um olhar apaixonado, fala que o pedido de seu amado não é um pedido ruim. Afinal, ela também quer se casar com ele. Porém, agora não é o momento para isso. Ela então termina sussurrando que ela acha que está grávida e fala que o seu amado seria um ótimo papai. O Futaru então fica muito vermelho e pede para sua amada repetir tudo, pois ele acha que escutou algo maravilhoso e espera que isso não tenha sido apenas uma ilusão. Além de Tsuki, então percebe que seu namorado escutou tudo e, ficando muito vermelha, ela fala que ele deve esquecer tudo aquilo que ela falou. Os meninos, então, tentando ajudar o seu sensei, falam que o Futaru é um homem muito pobre, porém, ele é um homem muito carinhoso. Eles ainda falam que, apesar do seu sensei ser um homem pobre, ele na verdade é um grande homem.
Além de Tsuki, então escuta tudo, e em pensamento, ela fala que é surpreendente ver como esses garotos são tão pragmáticos. Após isso, o Futaru se lembra do dia que ele deu aula para os meninos. O tio, então, muito animado, fala que se ele tirar 100 pontos na prova, o sensei irá apresentar a sua namorada para eles. O Futaru, então, fala que seu namoro não tem nada a ver com os estudos deles. Os meninos, então, falam que eles estão muito curiosos para conhecerem a namorada do seu professor. Além disso, eles falam que têm medo que uma mulher má esteja fingindo ser namorada de seu sensei para tentar enganá-lo. O Futaru então fala que seus alunos não precisam ficarem preocupados, pois depois que ele se formar na faculdade, ele pretende pedir a sua amada em casamento, e esse é o tanto que ele ama e se importa com sua amada namorada. Ele então termina falando que já chega dele ficar falando sobre o relacionamento que ele tem com sua amada. As crianças então escutam tudo, falam que agora elas estão ainda mais curiosas para saberem quem é essa linda donzela. Após isso, se passam 4 meses, e após se formarem, ambos falam juntos que se amam muito. O Futaru então pede a sua amada em casamento, e ela aceita o pedido. Após isso, se passam alguns dias, e enquanto se arrumam para o casamento, ambos lembram de todos os momentos felizes que eles tiveram juntos desde os dias que eles se conheceram. Eles então finalmente ficam prontos e se casam. Enquanto Itsuki beija o seu amado marido e enquanto Futaru beija sua amada esposa, ambos prometem que irão fazer desse casamento uma prova que o amor deles não irá mudar, não importa quanto tempo passe. Eles ainda prometem que eles serão ótimos pais para a criança que está na barriga de sua amada Itsuki. Após isso, se passam alguns dias, e depois da lua de mel, enquanto está sozinho em sua casa, o Futaru vê a sua amada dormindo e fala que após ele perder uma aposta, a sua amada esposa pediu para que ele acordasse ela, chamando ela de Tsuki-chan. Ele então, com muita vergonha, chama sua amada de Tsuki-chan e tenta acordar ela. Ele então continua chamando ela dessa maneira carinhosa, porém ela não acorda. Ele então se aproxima do lindo rosto de sua amada e a chama de Tsuki-chan. Ele então percebe que ela ficou muito vermelha e fala que se ela vai ficar assim tão vermelha, então teria sido melhor que ela nunca tivesse pedido para ele falar isso. Afinal, o mais envergonhado ali é ele. Além de Tsuki então sendo carinhosa, fala que não importa se ela ficou vermelha com aquilo, pois ela queria muito ver o seu marido chamando ela assim pelo menos uma única vez. Após isso, enquanto lê um livro, o Futaru fala que ele perdeu feio para sua amada esposa. Além de Tsuki então faz um cafuné no seu amado marido. O Futaru então com vergonha fala que sua amada não deve tratar ele como criança. Além de Tsuki então com um olhar apaixonado, fala que ela está sendo apenas carinhosa com o seu marido e que não faz mal nenhum ele ser um pouco mimado por ela. O Futaru então escuta tudo e pede perdão à sua amada esposa. Além disso, muito vermelho, ele promete que a partir de hoje ele irá acordar ela todos os dias de uma forma carinhosa. Além de Tsuki, então escuta as palavras de seu amado e fala que ela também pede desculpa por ela ter ficado tímida mais cedo, afinal, ele estava apenas sendo muito carinhoso com ela. Eles então terminam prometendo que de agora em diante, durante todo o seu casamento, eles irão ser sempre carinhosos um com o outro. Bom, galera, e assim termina o capítulo onde Futaru terminou se casando com a Itsuki e no fim, tendo até um filho com ela. Bom, galera, pra mim, esse casal supera todos, até mesmo Nino e Miko. Isso porque pra mim, o jeito da Itsuki combina muito mais com o Futaru do que o das outras quíntuplas. E uma observação, a minha personagem favorita de Kotobu no Hanami não é a Itsuki, mas sim a Nino. Porém, é inegável que eles são muito fofos como um casal. Ah, galera, e falando na Nino e na Miko, se vocês quiserem um vídeo completo falando sobre o final alternativo, onde são elas que se casam com o Futaru, é só vocês colocarem aí embaixo nos comentários. Bom, galerinha, se vocês curtiram esse vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações e até o próximo vídeo.